pessoal, eu sou Luciane Raposo e esse é o canal Literatura para a Vida. Hoje eu queria falar sobre um assunto que suscita algumas regras muito fechadas. E aqui nós debatemos justamente sobre essa questão de regras e reflexões no caminho dos leitores e dos produtores de literatura. Quando um livro está numa hype muito grande, numa propaganda massiva dos editores, dos autores, é comum que as pessoas se dediquem a comprar aquele livro, alguns ficam até desesperados para comprar aquele livro, é o consumismo que nós já falamos a respeito. As pessoas se preocupam muito em comprar aquele livro porque ele está muito badalado, porque fulano leu, beltrano leu, ciclano leu, sei lá mais o que. Às vezes, acontece que você compra o livro e detesta. Isso acontece. Aí você detesta o livro e quando sai um novo livro do mesmo autor, o que você faz? Não compra. Não procura uma fonte para conhecer aquela obra, não tem mais interesse e aquela pessoa fica queimada. Só que com a minha experiência de escritora, é possível perceber que as pessoas reagem de formas diferentes a livros diferentes. O meu primeiro livro teve um tipo de recepção, que o segundo teve diferente, e o terceiro mais ainda. E o quarto, que está quase saindo, provavelmente vai ter reações contrárias aos outros. O que eu quero dizer é que às vezes você conhece um autor pelo livro errado. 1565 é um livro com dados e com imagens muito boas. Entretanto, é um livro que comete uma espécie de erro, pelo menos para mim, em termos narrativos. Ele não tem um personagem próprio, ele não foca num personagem. O máximo que foca é na família de Mensah, mas demora muito até que os personagens comecem a fazer sentido, porque trata do Brasil nas primeiras décadas após o descobrimento. Entretanto, como eu sou consumidora, estudiosa e hoje universitária de história, e os livros de história são fonte de conhecimento para os livros que eu escrevo, porque eu falo de história nesses livros de uma forma mais divertida, eu mantive 1565 na minha prateleira de história. Qual não foi a minha surpresa quando eu encontrei 1789? Mesmo autor, Pedro Doria, tem até aqui uma frase, é o mesmo autor de 1565. É provável que se eu tive uma experiência ruim com o primeiro, eu não iria querer ler o segundo, certo? Errado. 1789 é o melhor livro sobre a Inconfidência Mineira que eu já encontrei escrito por um brasileiro. No ano passado, se eu não me engano, eu li a biografia de Tiradentes, escrito por um outro brasileiro. É até uma biografia interessante, gorduchinha, da Companhia das Letras, mas é cansativa porque ela circula muito ao redor do mesmo assunto. E aí vocês podem questionar, ué, mas não é uma biografia, não tem que falar do mesmo assunto? Tem que falar da mesma pessoa, mas tem que circular pelo ambiente. Mais à frente eu vou falar sobre isso quando comparar biografias do Leonardo da Vinci. 1789 é um livro que faz uma narrativa histórica. Você consegue mergulhar no ambiente e no momento em que é dado o aviso da Inconfidência, em que é feita a denúncia, é possível até mesmo sentir a angústia dos inconfidentes, o desespero deles sem saber para onde eles vão, o que vai acontecer com eles nesse momento. Os fatos são narrados com tanta clareza, com tanta força de expressão, que a gente se sente mergulhando naquele momento. Então, ao contrário de 1565, em que a gente se sente meio à deriva, você não sabe se está em campo, se está em mar, onde está exatamente, personagens que passam simplesmente. Em 1789, você tem uma história bem construída, bem fechada, bem organizada. Assim como o outro, 1789 tem belíssimas ilustrações. Essa é uma das versões do rosto de Tiradentes, porque na verdade não há nenhum retrato dele. O retrato que nós temos de Tiradentes, cabeludo, com a forca no pescoço, aquilo veio a partir da proclamação da República, porque eles estavam recuperando a identidade nacionalista para acabar com a influência do Império Brasileiro. O que eu quero dizer, acima de tudo, nesse vídeo é o seguinte: se você tiver alguma
uma experiência ruim com o autor, procure informações sobre uma outra obra dele. Às vezes a gente não se relaciona bem com o livro. Eu conservo 1565 na minha biblioteca como fonte de consulta, mas valorizo 1789 como a melhor obra sobre a Inconfidência e um livro que eu recomendo para quem quer saber mais sobre o passado do Brasil e compreender o seu presente.